Então, pessoal, eu proponho aí que a gente faça a interação, então, pelo chat, e aí, a partir das questões aqui, das discussões que eu for levantando, vocês vão poder respondendo, e aí a gente vai discutindo, e eu vou colocando as questões que vocês colocarem aí no chat para a gente responder as perguntas, tá? Bom, então, agora, né, nós já temos aí algumas pessoas a mais na sala. Recebam aí as minhas boas-vindas. Estou aqui de Governador Valadares, usando o quarto do meu filho aqui como espaço nesse fim de semana, né, onde eu e vocês agendamos esse encontro para podermos falar sobre a questão, o assunto gamificação, tá? Então, a Jaisa também já está se apresentando de Fortaleza, muito legal, né? Já temos gente de Curitiba, Atibaia, em São Paulo, e agora a Jaisa de Fortaleza. Então, sinta-se à vontade aí, temos a Braga de Janaúba, em Minas Gerais, que bom, mais uma mineira aqui. E então, eu tenho um sotaque bem mineiro, né, gente? Então, que bom que tem mais uma mineira na sala aí. E às vezes algumas pessoas, logo quando eu começo o webinário, às vezes não sabem de onde que eu sou. Eu falo, é de Minas Gerais. Aí eu falei, gente, eu sou mineira mesmo, e o sotaque não condena. Então, de vez em quando eu falo até um ai aqui no webinário, tá certo? Bom, eu queria saber se todos que estão aqui participando desse webinário é, participaram de algum conteúdo dos vídeos que eu coloquei no espaço do grupo do Facebook. Ai, Maria de Fátima também, muito prazer. Seja bem-vinda, Maria de Fátima, muito bom poder te ver aqui participando mais uma vez dos webinários. O Sérgio está dizendo, né, que ainda não tinha participado do grupo. E então, o que que eu preparei para esse momento aqui? Né? Então, quando eu propus a atividade para a Jova Ed, eu coloquei um momento síncrono e um momento assíncrono. E tem a opção aí das pessoas participarem em conjunto das atividades. Então, de certa forma, esse momento síncrono que a gente está agora, ele faz parte também do momento que eu coloquei assíncrono, trabalhando com o grupo do Facebook, tá? Bom, então, Jaisa, né? Vou interagindo aos poucos aí conforme vocês foram colocando o chat. E eu tô lendo aí, né, que você está participando aqui. Isso espero também, né, que a gente faça aí uma interação rica e proveitosa. Então, o que eu preparei foi uma sequência de slides, começando desde o conceito. Então, já vou passar aqui, sendo pela sequência. Então, vocês podem acompanhar aí. E eu acho que o primeiro momento aqui é a gente se conhecer, né? Então, temos na sala algumas pessoas que participaram da atividade pelo grupo do Facebook, outras que talvez já me conheçam de outros espaços aí, através do Mais Cursos Online, que é o meu blog, ou do Senatec, que é o evento que eu estou realizando. E aí, então, né, para aqueles que não me conhecem, eu falo rapidamente aqui sobre a minha formação, né? Eu tenho uma formação de graduação e mestrado em computação. Atualmente eu sou aluna de doutorado em ciência da informação, então eu, de certa forma, estou dentro de um mesmo contexto de pesquisa, mas agora não na área de computação, na área de ciência da informação, tem sido uma experiência muito legal. E eu há bastante tempo aí venho trabalhando, estudando a educação à distância. Então, eu fiz uma especialização em EAD pelo Senac e depois uma especialização em design instrucional pela Unifei. Eu trabalho com Moodle e com curso online aí desde 2003 e sou professora da Univale, que é a Universidade Vale do Rio Doce, que tem aqui em Governador Valadares. E eu tenho bastante aí uso na internet, né? Tem alguns espaços aí de blogs e eu tenho feito, né, buscado integrar a minha prática de ensino com as tecnologias, tá? Bom, então, esse momento aqui, né, para a gente se conhecer um pouco mais, e aí eu abro o espaço do chat também, para que vocês se apresentem,
né? O Braga está dizendo que ele é acadêmico do curso de Educação Física e está aprendendo, né, bastante. Que bom saber disso, viu? E o Sérgio está dizendo que é desenvolvedor de conteúdos de treinamento, né, e professor também. Então, embora a gente tenha, às vezes, algumas diferenças de formações, né, o interesse pela gamificação nos une aqui nesse espaço. E então, eu acho que o assunto e as discussões vão ser importantes para todos, e cada um, dentro da sua visão, pode contribuir para a gente fazer uma discussão, tá? Mais alguém quer se apresentar? Bom, então vamos seguir. O que eu preparei aqui como objetivos para essa tarde aí do webinário? Bom, então a ideia é discutir o conceito de gamificação. Então, nós vamos retomar esse conceito. Alguns podem já conhecer, já ter estudado, mas a gente, né, vai partir do zero, como se diz assim, para a gente refletir sobre esse conceito, sobre os elementos da gamificação, sobre alguns recursos dentro do ambiente virtual de aprendizagem Moodle que podem ser trabalhados, e também a gente vai sugerir e pensar em algumas atividades que podem ser realizadas em EAD, tá? Bom, então temos aqui, né, algumas outras apresentações. O Hugo, que também é professor. Que bom, Hugo, saber da área de ciência da informação, fico muito feliz aí. E você tem usado a gamificação para gestão da informação, né? Eu acho que você se apresentou lá no nosso grupo, estou me lembrando aqui agora, sim. E tem o Breno também, né, que é aposentado, tecnofóbico, e professor universitário e trabalha no Moodle também, né? Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigado por terem se apresentado para enriquecer aí a nossa discussão, né, e o nosso encontro nesse momento. Bom, então, seguindo aqui, o nosso, né, primeiro foco da discussão é trabalhar com esse conceito de gamificação. Então, eu apresento aí, né, essa questão da gamificação. Então, no primeiro momento, eu coloco entre aspas, que é uma palavra que vem do inglês, né, gamification, e tem algumas pessoas mais rigorosas, assim, na língua que acham uma abominação fazer essa tradução, né, e chamar isso de gamificação em português, porque é uma palavra que ainda não existe no nosso dicionário, né, um neologismo aí que as pessoas estão usando. Existem alguns adeptos desse nome, outros que não são adeptos, mas que na falta de outro acabam usando. E o que eu adotei para mim, né, esse termo gamificação, apesar dele não ser bonito, eu passei a usar, né, e o que importa é o conceito aí que a gente vai trabalhar. Então, o conceito de gamificação, ele vem, né, da ideia de usar os elementos do design de jogos, e por isso aí, né, essa palavra, a raiz aí do games na palavra, e só que usando isso em contextos não relacionados a jogos, tá? Então, esse é um conceito, por exemplo, que esse livro do Cole Capp, tá até aqui representado pequenininho, né? É um livro que surgiu, onde ele faz uma discussão e é uma das referências aí de estudo para gamification, tá certo? Bom, e o que a gente pode ver desse conceito? É um conceito extremamente simples, né? Então, não é um conceito extenso. Então, eu falo que, assim, entender o conceito não é o mais complexo, né? Agora, aplicar e desenvolver estratégias para esse conceito, aí sim que está, né, a complexidade. Mas, quando a gente fala, né, em elementos do design de jogos, então a gente quer entender um pouco sobre como que é o processo de construção de um jogo, e aí são jogos de entretenimentos mesmo que a gente pensa, que elementos que são usados para construir jogos de entretenimentos que fazem com que as pessoas se sintam extremamente engajadas, motivadas. Então, quando eu penso nesse engajamento, é aquela questão assim, as pessoas querem jogar todos os dias, 3 horas por dia é pouco, 6 horas é pouco, elas passam um dia jogando, né? Então, que tipo de elementos que são usados nas construções desses jogos que fazem com que as pessoas se sintam tão presas, né? Em alguns momentos aí as pessoas chegam a falar em vícios,
Então, o que se busca compreender e estudar é essa, né, dinâmica da construção de jogos, mas aplicando isso a um outro contexto. Então, que outro contexto é esse? Pode ser no contexto empresarial, né, onde eu quero engajar os funcionários de uma empresa para realizar algumas atividades. Pode ser no contexto empresarial também, onde eu quero motivar mais clientes para usar uma determinada marca. E o nosso foco aqui dessa oficina é no contexto educacional, né? Como fazer com que os nossos alunos se envolvam nas atividades de aprender e estudar da mesma forma como eles se envolvem com os jogos, né? E aí, então, a questão, isso é possível? Então, essa é a grande pergunta que a gente tem e que as pessoas estão pesquisando aí para compreender na gamificação, tá? Bom, então, vou dar uma atenção aqui para o chat um pouquinho. Estão me perguntando se eu vou disponibilizar a apresentação, vou, né? Eu vou colocar tanto no grupo, quanto também depois no SlideShare, então vocês podem depois ter essa apresentação, tá? E aí, então, eu queria saber, né, de vocês, o que vocês acham aí, né? O conceito é simples e a aplicação que é complexa, vocês concordam com isso? Isso, a Geise também está se apresentando, né, ela é mestre em educação, tem uma formação, né, já na área de tecnologias e educação, que bom saber, já trabalhou com informática educativa, né? E aí agora está tendo contato com esse assunto gamificação. Então, elementos de games, né? Tem uma pergunta aí. Mecânicas, estratégias, seria isso mesmo, né? Então, como diferenciar mecânica de estratégia, Breno? Bom, uma boa pergunta. Eu vejo como um conjunto, né? Assim, eu acho que eu sou um pouco da área de exatas, assim, mas eu simplifico, né? Mecânica, estratégias, então está dentro de um conjunto. Então eu fico imaginando que nós aqui não temos essa formação em design de games, né? Pelo menos acho que ninguém se apresentou aí com essa formação. E as pessoas que se formam, que estudam a fundo o design de jogos, eles estudam elementos mesmos da psicologia, né, outras teorias que fazem com que eles, fizeram com que eles adotassem ao longo do tempo aí certas mecânicas e estratégias, né, e aí eu prefiro responder para você mais ou menos como um sinônimo, né, dentro dessa ideia de que são recursos aí para engajar um usuário dentro de um jogo, tá? E o Sérgio também está comentando, né, a respeito da dosagem. Eu acho que a gente tem que pensar em relação a querer que as pessoas fiquem engajadas, mas o nosso foco aqui é engajadas para o bem, né, para realizar uma atividade de aprendizado, de realização de alguma atividade. Então, eu acho que realmente aí a gente, né, a ideia é dosar. Não sei como que você pensou, né, nessa afirmação aí, tá, Sérgio? Então, a Braga também, né, tá comentando. Eu coloco também, né, assim, a Braga, acho que é uma pergunta, né, onde ela coloca, né, como aprender um assunto, por exemplo, cinesiologia gamificada, e aí então são ossos, músculos que temos que sintonizar em nossos estudos, né? Então, eu acho que sim, existem alguns aprendizados que eles, né, exige dedicação para serem aprendidos. O que a gamificação ela vai fazer, ela não é que ela vai melhorar a aprendizagem. Eu não vejo o conceito dessa forma, né? Eu vejo como uma técnica para engajar. Então, quando eu falo engajar, estou pensando em motivar. Então, que estratégias que eu posso usar para fazer um planejamento de um curso, onde esse curso seja o foco dele, no caso do ensino, do contexto educacional, é a aprendizagem, e como que eu faço para usar estratégias e recursos que motivem as pessoas para ficarem engajadas. Então, quando eu penso hoje, por exemplo, né, no problema que a gente tem de evasão em cursos à distância. Então, será que em alguns momentos, né, essas estratégias poderiam
diminuir essas taxas? É uma questão, né, a ser trabalhada. Então, a gente está trabalhando com motivação e a gente sabe que algumas pessoas dependem de um estímulo, né, extra ali para entrarem num processo de motivação e de engajamento. Então, seria a gamificação, né, um estímulo aí que poderia ser dado, né? Então, estou colocando questões, né, porque quando assim eu me proponho a apresentar o assunto dentro de um webinar, a gamificação, é um assunto de estudo, né? E quando eu penso no grupo de estudo, as dúvidas, as incertezas, elas são muito maiores do que as respostas, né? Então, o que a gente tem nesse cenário, né, e dentro desse grupo de estudo é mais dúvidas do que respostas. Mas isso não quer dizer que a discussão vai ser ruim, né, e que a gente não vai aprender. A gente processa essas dúvidas e traça um caminho onde a gente pode iniciar alguns experimentos, algumas tentativas que irão nos levar a um resultado concreto. E aí esse resultado concreto pode ser um resultado muito positivo, tá? Bom, então, né, temos o José Carlos Braga, né, está se apresentando aí. Ok, obrigada, né? Agora a gente já sabe, José Carlos, obrigada por ter se apresentado. E o Sérgio também está comentando, né, que no contexto educacional ele acredita que é um importante instrumento para envolvimento. Eu também acredito dessa forma, né? Em relação à retenção do conteúdo aprendido, eu acho que a gente tem que, né, pensar. Não li ainda a sua pergunta toda, deixa eu ver aqui. Então, ele está dizendo, nós estamos falando de uso de jogos inseridos no ensino ou instrumentos dos jogos para estimular o aprendizado e o envolvimento. Bom, ótima pergunta, Sérgio, porque eu acho que isso aqui é um ponto assim onde muitas pessoas às vezes confundem ou até mesmo parte de um preconceito em relação à gamificação. Porque às vezes há uma simplificação devido ao nome aí, onde gamificação é entendido como o uso de jogos educativos. E eu vejo como algo maior, né? Então, eu não necessariamente tenho que transformar tudo em jogo, tenho que fazer jogos, mas eu uso elementos dessas estratégias de jogos. E aí, o maior exemplo que a gente tem é a pontuação, é a distribuição de emblemas, de badges, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que podem ser feitas coisas além, né? Como a construção da narrativa, como a questão, né, que eu chamo de storytelling. Então, eu acho que podem ser trabalhados outros elementos também que vão envolver sem, né, ser necessariamente o uso de jogos educativos, tá? Isso. Então, a Maria de Fátima dando uma contribuição importante, né, que a gamificação não é um jogo, mas utilizar elementos dos jogos a um objeto de aprendizagem. É exatamente, né, essa ideia que a gente vem trabalhando e estudando dentro da gamificação, tá? E aí, quando as perguntas surgem, né? Ah, então, mas eu posso, se eu inserir, por exemplo, o Minecraft para aprendizagem e ensino, eu posso considerar que isso é gamificação? Bom, os jogos por si só, né, eles foram construídos com os elementos do design de jogos. Então, ele é uma concretização ali de algo que foi construído pensado nisso. Mas a gamificação, ela estaria numa esfera maior, né? Ela contém aí o uso de jogos. Então, é dessa forma que eu proponho aqui, né, a visão do conceito de gamificação pelos estudos e discussões que a gente já fez. A Jai está compartilhando, né, que muitos professores, em geral, já usam. Eu também acredito, tenho filhos em escola e crianças, né, de 5 e 10 anos, e eu também noto isso, né? Então, a gamificação ela não está no contexto só tecnológico, né? Então, é comum
Então, meu filho faz aula de inglês e lá tem umas regrinhas, né, que são os balões, que conforme você, né, se você falar uma coisa em português durante a aula, você vai ganhando aí os balões conforme as cores, que isso nada mais é do que pontuação. E se você não falar, você ganha um outro tipo de balão, que é recompensa, né? Então, isso daí são estratégias realmente que as pessoas, né, fazem uso, porque a gente sabe que em determinados contextos, as crianças, elas são, né, têm uma característica às vezes, competitiva, isso vai despertar o interesse. E como alguns defendem aí, né, o ser humano tem muito forte essa questão dos jogos. Então, daí, né, essa proposta de entender melhor isso. Então, quando eu penso em gamificação, e aqui falando um pouco agora do histórico, eu penso que as estratégias, esses elementos, eles são utilizados há muito tempo, né? Só que agora começou a dar um novo olhar para esses elementos, e aí então, né, isso tem sido chamado de gamificação. Mas, né, tem algumas referências aí que colocam que desde 2002, né, esse autor Nick Pilling, ele já tinha cunhado essa ideia. E as pessoas, né, acho que a ideia demorou um tempo aí a ganhar mais destaque, então alguns colocam aí que em 2010, por exemplo, que as pessoas começaram a dar a devida atenção e hoje, né, virou meio que um modismo. E aí as pessoas colocam, né, que até 2018, não sei quantas partes das ações das empresas, dos aplicativos serão gamificados, né, apontando assim como uma forte tendência mesmo do uso desses elementos, tá? Bom, o Sérgio, né, está compartilhando aí esse curso do Coursera, e realmente já vi falar muito bem, né? Eu quero também fazer, eu não consegui, acho que já me inscrevi uma vez e eu não consegui acompanhar tudo por causa, né, de agenda também. Mas eu acho que é uma excelente contribuição aqui para quem quiser aprofundar, né, no estudo. E o Breno também está falando a respeito do artigo que quando isso nas séries iniciais que se perde ao longo da escolarização. Eu também já fiz algumas leituras nesse sentido, né, dizendo que esse processo que vai se perdendo, né, aí a gente vai falar daqui a pouco da ludicidade também, que vai se perdendo das séries iniciais, está por que, né, por que isso está se perdendo? Então é hora de resgatar, né, o que é feito lá na educação infantil, né, com as competições, as gincanas ou as recompensas, né? Então eu acho que também é uma proposta aí que a gente que reforça, né, essa tendência aí de rever o porquê da gente não trabalhar com esse tipo de coisa em outros momentos, em outras esferas de níveis de ensino. E eu tô falando seu nome como Braga, mas é José Carlos, né? José Carlos tá perguntando o que que eu acho do jogo Minecraft. Bom, eu tô quase chamando meu filho ali para ele vir responder, porque nesse momento os dois estão jogando Minecraft. Então, sábado aqui em casa, assim, né? Eu acho que eles queriam que todos os dias fossem sábado, porque eles gostam muito de jogar. É um jogo que eu comecei a observar a partir do interesse deles, né? Que permite a construção. Eu acho que é bem interessante. E tem começado a surgir relatos de instituições que têm feito uso disso. E eu acho que é um excelente recurso, né, para se trabalhar aí conceitos de geografia, de história, e eu acho que, né, que cabe aí vários outros assuntos, porque ali o que, que eles fazem? Eles estão construindo em blocos, né, em quadradinhos, um cenário, e esse cenário tem um contexto, tem uns desafios que eles criam, né? Então, assim, eu acho que é um assunto aí potencial para a gente entender. Ou então, né, se a gente não quiser fazer o uso do Minecraft no contexto educacional, mas eu acho que uma outra estratégia aí é que elementos que existem no jogo Minecraft que desperta tanto interesse desses alunos. É a possibilidade de criação, colocar esses jogadores como autores, né, como as pessoas que constroem as suas histórias, os seus espaços, as suas narrativas.
né? Isso a gente sabe que é uma tendência forte hoje, né, em todas as esferas, assim, de formação profissional, de estudante, eles não estão mais, né, nessa condição de ficar nos bastidores como telespectadores. Eles querem criar, eles querem o palco, né? Então, eu acho que dentro do Minecraft a gente pode refletir isso, né? Que elementos que o Minecraft tem que produz tanto engajamento, né? Então, como pegar esses elementos e levar para um contexto educacional? Ah, então vamos colocar os nossos alunos para criar conteúdos? Eu acredito muito nisso, né? Então, ao invés do professor ir lá para frente explicar a Segunda Guerra Mundial, peraí, vamos colocar isso para o aluno estudar e construir e ele vai aprender muito mais com certeza, né? Então, que elementos são esses que a gente pode usar com os nossos alunos? Então, tem algumas pessoas aqui compartilhando, né, que tem algumas experiências com o uso do Minecraft. O Horácio está dizendo aqui que fez um trabalho muito legal, né, no ensino médio. Eu acho que é interessante, pode até, né, se dá vontade aí no espaço. E tem um ativo, Breno está dizendo, né, que no evento, não sei se é o Senaed, específica sobre Minecraft. E tem o Horácio aqui, né, tá detalhando, dizendo que construíram coletivamente uma ilha, né, e que a proposta do Minecraft é o quê? Traz autonomia para a criação, né? Então, será que a gente não pode pegar esse elemento, né, que é a autonomia de criação e trabalhar isso no nosso ensino para engajar? E aqui, eu acho que a maioria que está aqui é professor, a gente observa muito isso, né? Então, minha experiência é no ensino superior, né? Eu trabalho à noite com alunos que passaram a maior parte do dia estudando, e então esses alunos chegam cansados na sala de aula, e quando às vezes, né, inicio uma atividade expositiva, fazendo uso de slide, eu vejo que a turma, assim, né, não dorme às vezes por um respeito muito grande com a figura do professor, mas a vontade que eles têm é de estar dormindo e a sensação de muitos é falar assim, né, nossa, para que eu estou ouvindo isso? Né? E quando você vira esse processo, né, e coloca assim, não, vamos fazer uma pesquisa aqui, vocês vão construir e apresentar isso aqui, aquilo dá um movimento na sala, né, que envolve as pessoas. Então, as pessoas hoje elas se sentem mais motivadas na criação, porque são desafiadas, né? Então, é claro que existem os estilos de aprendizagem, mas a gente começa a ver que esse é um processo aí que a gente começa a ter que trabalhar mais em sala de aula, né? Então, dar menos aulas e criar mais processos, né? Dar menos aulas expositivas e criar mais processos. Bom, a Camila está acompanhando aqui, né? Dizendo que ela está acompanhando a conversa, né? E ela é tutora. E ela está numa fase de planejamento. Camila, eu acho que todos aqui estamos numa fase também de compreender para depois a gente começar a inserir essas propostas, né, dentro aí dos nossos espaços. Então, muitos têm essa questão de trabalhar dentro de cursos online, outros dentro de treinamentos mais corporativos. Então, trabalhar no ensino presencial também, né, um termo que é um conceito que a gente pode trabalhar bem no presencial. E então aí, né, tem muitas possibilidades. Bom, então acho que agora, né, a gente só para fechar essa questão do conceito da gamificação, eu vou colocar aí, né, essa briga no bom sentido que as pessoas colocam, né? Então, gamificação é diferente de games e por um certo momento tinha o conceito serious game, depois ludificação, simulação, e aí? Né? É tudo a mesma coisa? São ideias diferentes? Então, eu coloco aqui a sinalização de que são conceitos diferentes e dentre esses aí, né, o que às vezes mais chega próximo do conceito de gamificação, e alguns têm trabalhado como sinônimo, é a ludificação. Né? Então, eu lanço a pergunta para vocês. Né? O que vocês acham dessas diferenças? Né? Ludificação é diferente de gamificação? Então, estou colocando para vocês uma pergunta que me fizeram,
né? Foi até no Moodle Multi, quando eu comecei a explicar a gamificação, eles colocaram. Mas qual que é a diferença? É diferente de ludificação? Então, no meu entendimento, né, assim, pessoal, eu entendo que eu posso ter algo lúdico que não é gamificado. Mas existem. Depois eu fui buscar algumas referências, alguns estudos, e tem muita gente trabalhando como sinônimo. Então, assim, eu acho que cabe uma discussão, né? Hoje eu penso que uma atividade lúdica, né? Vamos pensar aí, né, no exemplo da fração. O professor quer explicar fração, aí ele usa lá, né? Então, de uma forma lúdica, vamos dividir a pizza, vamos dividir a barra de chocolate. Então, eu acho que isso é uma forma lúdica e não necessariamente gamificada, se existir essa palavra um dia, né? Então, assim, né, eu coloco a pergunta aí para vocês, mas né, não no sentido de criar uma guerra, de falar assim, é diferente, não é igual, né? Mas é no sentido de que são termos que remetem aí, eu acho que a estratégias e objetivos diferentes, tá? Bom, o Hugo está dizendo, né, do desafio, que é fazer com que o jogo em sala de aula não seja apenas um jogo, um mero entretenimento. Eu também tenho muita preocupação, né, nisso, porque às vezes você cria uma aula que fica muito animada e os alunos, né, no final falam assim, parabéns, professora, a aula foi muito legal hoje, foi muito animada. Mas animado é a mesma coisa que, né, é a mesma coisa que ter gerado um aprendizado. Então, eu também, às vezes eu coloco muito isso, que o aluno, né, adora quando você dá uma dinâmica, dá uma atividade diferente, né, os alunos, às vezes, eles ficam elogiando certas estratégias que às vezes a gente usa, mas, e o aprendizado? Né? Ele teve um alcance melhor por causa daquela atividade, ou aquilo ali serviu só para entreter, né? Bom, então, o José Carlos também, né, está dizendo, né, que são métodos introdutórios, não extensivos, que levam à melhor assimilação. O Sage está dizendo que os conceitos são distintos, isso, né, e reforçando aí o conceito da gamificação, né, onde a ideia é estimular o funcionário ou o aluno para se envolver efetivamente numa tarefa, né? E a Jaisa também dando essa contribuição, né? Que um jogo animado não significa uma atividade com objetivos, estratégias, desafios, eu também vejo dessa forma, né? Então, assim, dentro desse conjunto aí, eu vejo a gamificação como um conceito separado ou, em alguns casos, um conceito maior dentro desses outros conceitos, da forma como eles foram construídos, tá? Bom, então eu acho que, né, esse primeiro momento aí a gente conseguiu fazer essa discussão sobre esse conceito da gamificação, né? E eu acho que a gente pode agora, então, passar por um outro momento aí, onde a gente quer trabalhar, né, com os elementos. Então, a gente viu que a gamificação é o uso de elementos do design de jogos em outros contextos, né? Então, em outros contextos é fácil de identificar contexto empresarial, educacional, de mercado, né? Mas quanto aos elementos, quais são esses elementos? Então, né, é a nossa proposta aqui agora da discussão, tá? Bom, então eu sugeri aí uma lista, né? Essa lista ela poderia aumentar ou diminuir aí conforme a visão de alguns, mas traçando assim, né, para algo bem concreto, quando a gente fala de elementos, então se fala em pontuação, em medalhas, quadro de ranking, né? Esses aí seriam os três, assim, às vezes mais comuns. Mas a gente pode trabalhar com barras de progresso, surpresas, né, que são os easter eggs aí que normalmente se encontram nos jogos, destravamento de níveis, o feedback imediato, né, o storytelling, né, a narrativa, o cenário, a imersão, a criação do avatar, conquistas de níveis, certificados, checklist. Dentro aí desse conceito, eu acabei inserindo a WebQuest também,
atividades em grupo, e a lista, eu acho que ela pode aumentar, porque se a gente, né, for trabalhar com um estudo aí de alguns determinados jogos, então a gente vai encontrar. E hoje mesmo a gente falou de um que não está nessa lista, né, que é a capacidade de construção, né? Então, o Minecraft ele tem essa capacidade de criação, né? Que eu acho que é um elemento de gamificação também, né? E que inicialmente não veio aqui parar nessa lista, mas que pode ser trabalhado também dentro desse contexto de estudos que a gente está fazendo. Bom, então, conhecer esses elementos nos ajuda a pensar em estratégias para trabalhar com os nossos alunos ou com o contexto educacional, né? E dentro lá da nossa semana também de estudo, do nosso espaço no Facebook, o que a gente viu? Que além desses elementos, existe um estudo também de tipos de jogadores. Então, existem pessoas que são mais competitivas, então elas vão se atrair por jogos ou por atividades que vão possibilitar que elas consigam ter mais pontos que outras, ou conquistar uma liderança, né? E que outras pessoas querem jogar, mas não com esse intuito competitivo tão acelerado ou né, com um grande foco. Então, ou seja, além de trabalhar com esses elementos, o que a gente tem? A gente tem aí também a questão de ter que considerar os estilos, os tipos de jogadores. Então, assim como num processo educacional, a gente sabe que existem estilos de aprendizagem, né? Então, também isso entra dentro aí do processo de construção. E uma analogia que eu tenho feito muito, né? Como eu fiz e gostei muito dos assuntos assim, de design instrucional, quando eu comecei a estudar a gamificação, eu fiz assim uma ligação muito forte entre a ideia, o objetivo central, porque eu acho que são duas áreas que, de certo modo, estão buscando construir as melhores estratégias, né? Então, quando a gente fala no design instrucional, né, que você tem que considerar o seu público-alvo, o seu objetivo, né, e quais vão ser as estratégias, os melhores recursos, os melhores meios para você construir uma proposta de ensino, eu penso que quando a gente está trabalhando aí com elementos de gamificação, a gente tem também esse processo, né? Então, o que eu falo, e daqui a pouco, né, vou apresentar lá nas considerações, é isso, é que eu acho que tem uma convergência aí para a gente que está na área de educação, unir, né, o design instrucional com o design de games, né, pensando aí em propostas mais desafiadoras, engajadoras, né? Temos um outro exemplo aí, né, que está dizendo que o Waze é um exemplo, né, que usa de estratégias de gamificação, onde eles vão distribuindo balinhas, né, para estimular a gente a estar conectado. Foursquare é um exemplo, e foi falado também durante o nosso grupo de estudo lá do Olingo, a plataforma Live Motion, não lembro qual que é direito. E então, assim, a gente vê muitos exemplos de aplicativos e sites, mesmo campanhas publicitárias, né? A Nike, e aí eu dou o exemplo também das próprias empresas aéreas trabalhando com milhas, né? Aquilo ali, de certa forma, é engajar o cliente a juntar pontinhos, só que cada um às vezes tem um nome, né? Para depois trocar. O que as pessoas querem? Uma fidelidade, né? Mas então trabalhando o que? Elementos de jogos também, né? Bom, então temos algumas pessoas entrando, chegando agora, né? Quem chegou depois aí, sejam bem-vindos aí. Estamos aí, né, seguindo com a nossa discussão sobre gamificação e todos se sintam à vontade aí para contribuir com a discussão, se apresentar pelo chat.
Nesse modelo aqui, o nosso modelo é unidirecional, né? Mas só da imagem, viu, gente? Das contribuições aí, das falas, vocês são muito bem-vindos aí pelo chat. E então, o que que acontece, né? Em alguns momentos, quando a gente tem, né, um ambiente maior, assim, se for para dividir a fala, às vezes fica um pouco comprometido, né, a sequência, assim, dos fatos. Então, por isso que eu optei aqui para a gente apresentar desse formato, tá? O Hugo está comentando, né, que as grandes empresas, né, ele está perguntando se pode. Então, hoje em dia elas estão buscando isso, e nem é só em treinamento de pessoal. Elas estão buscando isso para fazer parte da rotina da empresa, né? Então, a empresa tem que entregar um projeto. O que ela vai fazer para implantar, né, para motivar e engajar aqueles funcionários? Só para as premiações que as empresas às vezes oferecem, né? Então aquilo ali é, de certa forma, fazendo uso, né, em alguns momentos até inconsciente, mas de estratégias de jogos, né? O reconhecimento é importante em qualquer esfera, mas a gente pode trazer isso para um contexto também da gamificação, né? Bom, seguindo aí, agora que a gente já viu um pouco desses elementos, temos aí, né, algumas perguntas. E uma delas é, né, conhecer os elementos de gamificação é suficiente? O que vocês acham? Né? Então, se algumas pessoas quiserem responder aí no chat para a gente discutir. Não, né? A resposta é bem direta, né, Sérgio? É isso mesmo, né? Por quê, né? Conhecer. Então, se eu volto naquela lista lá, eu conheço, mas isso é suficiente para a gente, né? Não, não é. E o nosso desafio, ele está, né, na construção das propostas. E aí a proposta, ela tem, né, tem N fatores aí que podem influenciar. Então, o nosso aluno, ele pode ser receptivo àquela proposta, alguns podem se sentir intimidados, constrangidos, e aí, né? Aí que cabe o fator humano, o olhar do professor, né? A sensibilidade, eu acho que, né, é o principal aí, para poder escolher os melhores momentos, os melhores recursos conforme a necessidade, né? Então, o Hugo está colocando que apenas os elementos não, mas a possibilidade de explorar é um diferencial. Também acho que é isso, né? O Breno está comentando a possibilidade de colocar isso em processos administrativos. É isso que as empresas têm buscado, né? Elas querem que os funcionários delas fiquem viciados em trabalho, né? E aí, será que isso é possível? Que eles ficam engajados, imagina, né? A pessoa acordar, falando, tenho que ir lá trabalhar, que nem ela está tão motivada quanto jogar Candy Crush, pode ser altas madrugadas, mas ela quer conquistar, né? Então, eu acho que esse é o sonho e o desejo, né? E a questão fica, né? Se vai ser bom ou ruim, se é possível, né? Então, são mais perguntas aí que eu lanço para a nossa discussão, tá? Isso, né? Vou compartilhar aqui o que o Sérgio está dizendo, né? Que o desafio é escolher e dosar os elementos que estimulam o aluno, ou, né, colaborador, no caso da empresa, e aí, né, com os objetivos subjacentes. Eu acho que esse aí realmente é a nossa busca. Exatamente, né, Jais? A teoria, ela não é válida sem a ação. Então, né, o nosso grupo de estudo aí pensando em que a partir dessa reflexão, cada um dentro do seu espaço, seja mais, né, de treinamento corporativo ou educacional, possa, né, ir inserindo elementos. Então, eu não acredito assim, né, numa proposta, eu vou construir e vou lançar um curso gamificado semestre que vem. Né? Eu acredito em construção. Então, tá, vou inserir elementos, vou avaliar, vou criar uma proposta, ver o que deu certo, você vai ajustando e vai adaptando, né? Exatamente. Bom, e aí então eu queria compartilhar com vocês aqui, né, algo que eu tenho feito com o ambiente virtual,
Moodle, né, com o software Moodle. Eu acredito que seja de conhecimento aqui de vocês que estão nessa sala, né, que é um software que permite o gerenciamento de alunos, professores e conteúdos dentro de um ambiente virtual. E então, a partir desse estudo que eu iniciei da gamificação, eu comecei a focar isso, né, como aplicar isso dentro de cursos online, trabalhando com o Moodle, né? Mas é claro que pode ser adaptado, pode ser um momento, né, uma proposta híbrida também. Mas, então, eu consegui algumas coisas que já existem no Moodle e que a gente pode buscar e fazer uso. E aí eu compartilho com vocês aqui essa tela, onde eu tenho a interface de um curso. Na verdade, não foi um curso, né? Eu criei um ambiente experimental para mostrar alguns blocos do Moodle, alguns recursos. Então, né, o primeiro deles aqui seria um bloco de progressos, onde o professor pode agendar toda a informação das atividades que têm que ser realizadas, né? Então, eu chamo isso de elemento de gamificação, né? É um recurso que a plataforma permite, e quando eu chamo de elemento, é porque eu acho que ele é um recurso que permite feedback, acompanhamento, eu visualizo o meu progresso, então eu passo um controle para o aluno de uma forma mais transparente, mais explícita, né? Bom, e o Moodle também, acho que desde a versão de 2005, se não me engano, não sei qual falar, qual vez, esqueci agora da data, mas o Moodle, ele vem adotando o recurso de badges, que seriam emblemas, aí, medalhas, onde pode ser configurado pelo gerenciador do curso, momentos aí por atividades ou né, por alguns destaques, como que eu posso conceder um reconhecimento para o aluno virtual dentro do Moodle. Então, esses emblemas, esses badges, eles ficam associados ao perfil do aluno, e uma forma de tornar essa informação explícita para ele é trabalhar com esse bloco, né, que são o bloco Meus Últimos Badges, que também existe na plataforma Moodle já. Pode ser, não é nativo, mas pode ser facilmente acrescentado aí no plugin se você tiver a permissão de administrador do sistema, tá? E aqui também eu mostro né, um uso aí de um ícone, onde eu posso criar, né, não chega a ser um cenário, mas eu acho que uma metáfora. Então, eu chamei esse espaço de sala de café, então existe isso daqui, ele clica nesse ícone para ir para um espaço onde é um fórum informal, que pode ser trabalhado dentro de um curso para fins de socialização, né, estratégias desse tipo. E aqui também eu mostro, né, como que eu trabalhei com pode trabalhar com alguns tópicos, com a ideia de fases, poderia construir uma narrativa, né, e aí então cabe ao seu perfil e ao seu foco. E aqui dentro dessa proposta, eu vou mostrando para o aluno alguns elementos de surpresa. Então, quando ele realiza 2 atividades aqui, ele ganha essa estrelinha como uma forma de reconhecimento, como uma surpresa. Então, eu apresentei esse ambiente virtual. Vou passar depois, onde eu apresento e exploro esse ambiente num vídeo que eu deixei. E aí depois vocês podem ver com calma, tá? Mas então eu trago, apresento aqui o exemplo de como que a gente pode trabalhar, e se aqui no grupo tiver outras pessoas que fazem uso do Moodle, são recursos que podem ser imediatamente implementados. Então, eu acho que aí sim a gente tem aquela ação a partir do estudo da teoria que a gente viu. E aí vocês podem avaliar como que foi a experiência da inserção desses elementos. E aqui eu compartilho com vocês de um curso que eu ofereci, onde eu fiz uso desses elementos, do elemento surpresa, do reconhecimento e do ranking, e tive um resultado muito legal. Eu acho que foi uma das ofertas assim, de cursos que eu fiz que mais gerou conclusão em conjunto. Então, às vezes eu ofereço alguns cursos online, e o que as pessoas fazem? Elas vão concluindo aos poucos as atividades.
E a experiência que eu tive num grupo é que quando eu inseri esses elementos, as pessoas elas queriam acompanhar mais o conjunto, o fluxo aí dentro daquele grupo, né? Então, eu acho que são elementos, a princípio, simples, mas que podem fazer surgir um resultado bem interessante, né? Então, eu acho que são estratégias que eu convido vocês que tiverem, né, essa possibilidade de trabalhar no Moodle, que façam uso e depois, né, volta para compartilhar quais foram os resultados, tá? Ok? Bom, então, seguindo aqui, passo para apresentar a respeito de umas atividades em EAD, né? Então, o nosso foco é a gamificação para a criação de atividades em EAD, mas quando a gente chega nesse ponto, o que que a gente tem? Né? Que atividades gamificadas podem ser criadas para EAD? E aí, a partir dessa exposição que eu apresentei, que eu fiz, a gente vê que as possibilidades são muito grandes. Não tem nem como listar, porque assim, vai depender tanto da criatividade, do contexto, do grupo. E então, né, eu costumo colocar que a criação, né, de cursos ou atividades gamificadas dentro da EAD, ela vai depender, né, do que você está trabalhando dentro do design instrucional, onde você está lá buscando compreender o seu público, traçando seus objetivos de aprendizagem, levando em conta os seus estilos, né, processos avaliativos, outros, né, conceitos que estão aí dentro, onde você une também qual que é a sua concepção de educação e aí também insere agora, né, esses elementos do design de games. Então, o nosso processo aí de criação que eu vejo é a convergência, no caso do contexto educacional, né, desses meios aí, dessas áreas, para a gente conseguir construir uma proposta, tá? Bom, a Cristiane, né, tá comentando aqui, minha xará, né, seja bem-vinda aí, Cristiane, que a gamificação leva o aluno de forma distraída, avança no processo de aprendizagem. Eu acho que é isso também, né, esse distraído aí, no sentido de que ele acaba sendo implicitamente, né, motivado. Então, né, ver ali, às vezes, um badge exposto ou aquela barra de progresso ali te mostrando, né, olha, você já chegou até aqui, falta só isso, e aí? Continua, né, como se aquilo ali pudesse falar com a gente, transmitir essa motivação de estímulo. Então, eu acho que vale a pena, sim, tentar, né, buscar esses caminhos dentro desses recursos que a gente já tem como possibilidade de implementar de uma maneira, né, mais facilitada, dependendo da situação. Bom, e agora, então, né, a gente já está partindo aí para as nossas considerações finais. O que a gente pode, né, considerar a partir dessas, né, apresentações aí? Que os elementos de games, eles nos apontam caminhos para buscar cursos que promovam maior engajamento entre os participantes. Então, apontam caminhos. Então, o que a gente quer é encontrar essa proposta dos cursos, né, onde a gente consiga engajar os nossos alunos a ficarem ali envolvidos com o processo de aprender, né? Então, eu acho que essa é uma consideração. E, além disso, eu mostro também que com configurações adequadas é possível a gente implementar cursos no Moodle que ofereçam melhores experiências para para os participantes. E eu coloco que isso também facilita para o tutor e professor, né? A maioria dessas ferramentas, elas trazem também um relatório onde você pode acompanhar de uma forma mais simplificada como é que foi o andamento da turma, quem que realizou tal atividade ou não. Então, isso também facilita o trabalho do professor para trabalhar com uma estratégia de atuação mediante esse resultado. E a criação de cursos gamificados, né, novamente aí entre aspas, ao meu ver, ele vai depender de um conjunto, né, onde eu tenho que trabalhar a ideia do design instrucional, a ideia da gamificação, a educação
né, no sentido ainda maior, e não apareceu ali, embuti ela dentro do design institucional, mas, além disso, também os recursos. Então, é isso daí que eu apresento, e o José Carlos, né, perguntando as considerações finais já, mas eu pensei aí, né, em 1 hora de duração no nosso bate-papo, mas a gente pode continuar ainda, né, refletindo aqui sobre o tema, e eu acredito também que as pessoas depois vão ter, né, outros espaços aí para a gente continuar isso dentro do Facebook, ou, né, através de e-mail que vocês podem me enviar, ou no YouTube também, onde eu criei lá uma playlist com todas as videoaulas que a gente trabalhou no modo síncrono, e eu acho que isso também vai ser, né, mais um material aí que vocês podem usar para rever alguma coisa, né, ou pensar em novas ideias, tá? Bom, a Jai está perguntando se eu vou colocar nessa palestra. Então, a minha ideia é essa, estou gravando, e essa seria, né, dentro lá da playlist, essa seria né, o vídeo lá onde eu vou compartilhar essa apresentação, tá? Então, vai estar disponível, ok, gente? E os slides também, tá? Bom, então, a minha palavra, né, e o meu elemento de gamificação aqui é esse troféu para vocês. Então, deixo aí, né, como um reconhecimento aí por vocês estarem nesse sábado à tarde aqui nessa atividade. E José Carlos está perguntando do certificado. Como é uma atividade da Jovaed, ela está emitindo o certificado. Eu não sei como que é o processo, mas existe o site, né, da Jovaed, ABED. Então, você deve se inscrever nesse site para depois receber o certificado. Então, você vai lá informar seus dados e aí, então, vai poder receber o certificado, deve ser digital, mas aí a organização da Jovaed que vai trabalhar, tá bom? Bom, e agora, né, eu convido vocês aí a continuar o nosso estudo, a nossa discussão, né, através aí, inicialmente desses espaços. O meu e-mail não está aqui nesse slide, mas tem, acho que lá no início, mas eu posso colocar também, cris.neto, arroba, vou colocar aqui, cris.neto, vou colocar no chat para vocês, tá? Arroba gmail.com. Então, fica aí, né, o meu contato de e-mail. E eu tenho hoje um blog, que é o Mais Cursos Online. Então, lá eu coloquei algumas coisas para gamificação. E dentro do canal do Mais Cursos Online no YouTube, vocês irão poder ver a playlist que eu criei lá com as videoaulas sobre gamificação, tá? Tem esse blog também aqui, né, que é o Pesquisador em Informação, onde eu tenho compartilhado quanto possível nessa minha caminhada aí de estudo dentro da ciência da informação. Por isso que foi muito legal você estar aqui, né, como alguém da ciência da informação, porque são áreas que convergem, né? Então, eu acho que a computação, a ciência da informação, a educação, elas têm um trabalho grande aí em conjunto, pensando aí em estratégias que podem ser adotadas para a gente encontrar melhores soluções, né? E eu também convido vocês aqui, que ainda não está aqui e não sabe, né, do evento Senated, que eu sou organizadora, que vocês podem fazer inscrição através do senated.com.br e acontece de 17 a 23 de maio. Então, são 35 palestras, tem uns 3, se não me engano, com a temática de games. Então, a Carla Zeltz, ela vai apresentar uma experiência do uso da ferramenta Faz Game dentro de contexto da escola, né, que é uma ferramenta de construção de jogos, então não é necessariamente a gamificação, mas está dentro desse contexto. Temos a apresentação da Gislaine, que vem trabalhando com os alunos numa proposta deles criarem os seus jogos, né? E tem também o Tiago Eugênio, que vai falar do processo de neurogames. Então, o assunto, né, ele está bem aquecido, e então vai ser foco aí de discussão dentro do Senated também, tá? Bom, então, obrigada a vocês aí pela presença, obrigada pelo tempo, e eu também adorei, né, eu adoro esses momentos assim, eu chamo de momento ao vivo,
né? Mas é um momento que a gente fala em tempo real. Então, minha participação na Semana da Jovaed, eu adorei o grupo. Foi uma oportunidade muito bacana de vivenciar um estudo dentro do Facebook, né? Conseguimos fazer uma discussão aberta, né? Dentro do sentido de que cada um participava e contribuía conforme a sua possibilidade. Então, eu gostei muito, aprendi muito também, né? Foi uma semana corrida, eu acordava, né, às 6 da manhã a cada dia e pensava, né? Não, então, a cada dia eu gravei uma videoaula por dia, então foi um desafio isso, e eu convido agora vocês a acompanharem esses videoaulas pelo YouTube, ou então entrar também no grupo do Facebook. Então, quem tem conta no Facebook ainda não está lá, é o jovaed.gamification, a extensão do grupo, né? Então, se procurar lá, vai encontrar, tá? Então, Horácio, muito obrigada. A Maria de Fátima, né, tá dizendo que gostou também de participar. Realmente a gente fica fascinada, né, Maria de Fátima? Eu gosto muito. E quando a gente vê, né, que tem muitos recursos, tem muita experiência boa, então a gente realmente motiva e isso daí dá uma energia, né, dá um gás. Porque se a gente ficar só perto de pessoas que falam, né, que tá difícil, que não tem jeito, que tá muito ruim, que o aluno não quer nada, aí a gente, né, desmotiva mesmo e acaba, né, largando a educação. Aí a gente não quer de jeito nenhum, porque ensinar é muito bom. Quem está aqui, né, nesse grupo, eu acredito que né, que são pessoas motivadas, que estão em busca de criar uma nova proposta educacional. Então, a educação ela é apaixonante e eu acho que a educação com tecnologias ainda é mais apaixonante e desafiante, né? Então, eu acho que nós estamos aí nesse caminho. É um momento informal mesmo, né? Então, me desculpem, assim, o contexto aí do cenário. Talvez aqui, né, apareça assim um pouquinho bagunçada, mas de coração aqui a apresentação e a contribuição, a participação de todos aí foi muito importante e eu tenho certeza que eu aprendi muito com vocês também. Tá bom, gente? Então, a gente se vê, né, no Facebook, a gente pode se ver pelo e-mail, pode, né, interagir pelo e-mail, a gente se encontra no Senated. Então, são muitos os espaços. Tem uma pessoa que, né, falou aqui que queria comentar comigo sobre EAD, dicas de cursos e literatura, né, que é o Sérgio. A gente pode conversar, viu, Sérgio? Sinta-se à vontade também para me adicionar no Facebook, né, a gente pode trocar mensagem por lá e interagir, tá bom? Bom, então fica o meu abraço. Eu sempre fico com receio, assim, né, de fechar a sala com tanta gente, mas então eu vou fechar a apresentação, a transmissão do áudio da câmera e vocês podem se sentir à vontade aí para poder interagir no chat também, tá? Bom, então é isso. Um abraço, né? Algumas pessoas chegando aí agora, mas eu espero ter conseguido gravar essa apresentação para a gente poder compartilhar lá no YouTube, na nossa playlist, tá bom?